Bom, boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um diálogo avançado. Esse é o sexto da série aqui, né? Sexta versão aqui da série de diálogos avançados, promovido pela Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária do Brasil, da FENES. Então, hoje trataremos desse assunto aqui, que são os modelos matemáticos e a aplicação dos modelos matemáticos na gestão dos recursos hídricos. Estamos aqui eu, Helder Noco, que sou hoje gerente de Relações Institucionais da APAN, que é a Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais, e sou diretor da Invex Engenharia desde 2006. Na sequência, a gente vai ter depois a apresentação aqui do Mino, vou apresentar ele aqui para vocês, do Guilherme Franz, do Juliano. A gente vai ter aqui uma apresentação de alguns minutos de cada um, e depois a gente vai abrir essa nossa conversa, esse diálogo aqui, realmente para trocar ideia com as pessoas que estiverem acompanhando essa nossa conversa, nosso diálogo avançado aqui. Então, a gente está agora ao vivo, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube da FENES, e eu agradeço, então, desde já a quem for nos acompanhar nesse nosso diálogo, e agradeço também a FENES, na pessoa do presidente Renato Musolon Júnior, também da Emblin, que fez o contato aqui com a gente, pediu para a gente ajudar a organizar esse diálogo aqui. Então, agradeço bastante a presença também dos nossos palestrantes, do Guilherme, do Mino e do Juliano, que estão aqui com a gente. Depois, na hora da apresentação de cada um, eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais específica de cada um. A gente vai tratar de assuntos, de aplicações diferentes, né, dentro desse mesmo assunto, que são as possibilidades de uso de modelos matemáticos em gestão de recursos hídricos. Então, para começar, eu vou fazer uma apresentação breve aqui do meu tópico. O meu tópico vai ser sobre a aplicação de modelos matemáticos em reservatórios de água. Eu trouxe uma aplicaçãozinha aqui que eu vou mostrar para vocês, vou tentar ser breve para a gente aproveitar mesmo o bate-papo aqui com todos os componentes aqui desse nosso diálogo avançado da FENES. Então, eu estou aqui mostrando para vocês esse meu slide inicial, né? Então, falando aqui desse grande assunto, que é a aplicação dos modelos matemáticos em gestão de recursos hídricos, e falo especificamente de modelagem aplicada a reservatórios de armazenamento de água, aí seja para fins de geração de energia, seja para qual fim for, pode ser inclusive para abastecimento público também. Estou aqui hoje, como eu já falei, representando a Invex, a PAN, e nesse evento que está sendo sediado pela FENES. Trouxe aqui para a gente iniciar, só para a gente falar que temos diversas aplicações, né? A gente vai falar de algumas delas aqui hoje, dessas aplicações de modelos matemáticos em gestão de recursos hídricos. Então, temos aqui modelagem hidrológica, o Mino vai falar sobre isso, temos modelagem hidrodinâmica, né? O Guilherme vai falar sobre isso um pouquinho, modelagem do transporte de sedimentos, qualidade da água em estuários, rios, reservatórios, modelagem de lançamento de efluentes, modelagem de vazamentos de óleo, enfim, a gente tem diversas aplicações e a gente vai tratar de algumas delas aqui hoje. Especificamente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre uma modelagem de qualidade da água, de um reservatório de geração de energia, de um reservatório de uma pequena central hidrelétrica, pensando no período de enchimento desse reservatório e do pós-enchimento, e pensando nos impactos da qualidade da água que são gerados nesse período. O objetivo é realizar essas modelagens pensando no afogamento da vegetação. Quando você faz o enchimento do reservatório, né, você tem uma área que é vegetada inicialmente. E então, quando você faz, né, pode haver o corte dessa vegetação ou não, e não havendo o corte, você tem um impacto que pode ser significativo à qualidade da água. Então, a gente faz uma modelagem para entender quais são esses impactos, haverá impactos ou não, e se eu fizer uma supressão da vegetação, e se essa supressão for apenas parcial. Então, esses cenários são traçados para a gente entender quais são os possíveis impactos à qualidade da água durante o enchimento do reservatório, que é um período, talvez, dos mais críticos do reservatório em termos de qualidade da água, exatamente pela oxidação da matéria orgânica que está ali sendo alagada.
Aqui é só uma localização desse reservatório, esse aqui é um exemplo de um reservatório que a gente fez o estudo aqui no Paraná, no Rio Cantu, um empreendimento, uma pequena central hidrelétrica que foi licenciada, né, ambientalmente. Metodologia, utilizamos aqui o modelo CIS-Bahia, um modelo brasileiro desenvolvido na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, dentro da COP, encabeçado esse processo pelo professor Rosman, que é, enfim, um dos maiores nomes de modelagem matemática em recursos hídricos do país. Então, a gente tem um acordo aqui, um termo de cooperação técnica firmado entre a INVEX e a COP do Rio de Janeiro, e a gente então utiliza esse modelo para algumas aplicações. Nesse caso aqui, então, a gente usou para modelagem hidrodinâmica, ou seja, modelar a forma com que a água se desloca, tanto em termos de velocidade da água, em direção da água, nível da água, e também usamos esse mesmo conjunto de modelos, né, a gente chama o CIS-Bahia de um conjunto de modelos, usamos também o modelo de qualidade da água para entender esses impactos que podem ocorrer devido ao enchimento do reservatório da pequena central hidrelétrica. Usamos dados de vazão, concentração de qualidade da água nos rios que chegam nesse reservatório, dados da biomassa a ser afogada, então dados da quantidade, principalmente, de carbono que existe nessa biomassa a ser afogada. Temos o tempo que demora para encher esse reservatório e temos uma representação espacial dessa biomassa no reservatório. Então, a gente consegue enxergar exatamente onde estão cada tipologia dessas vegetações, dessa massa vegetal que pode ser alagada. Aqui a gente mostra nesse mapa aqui, as tipologias vegetais presentes no reservatório antes do alagamento. Então, a gente percebe ali, em cores verdes, uma mata secundária, então, geralmente, tem uma maior quantidade de carbono e por isso pode gerar mais impactos à qualidade da água se essa mata secundária for alagada. Temos trechos ali em amarelo de culturas, né, pastagem ou cultura agrícola. Temos um trecho de macega, que também é uma formação florestal, e temos alguma coisa de capoeira. E a gente faz um cálculo aqui de quanto de carbono existe nessa biomassa que vai ser afogada. Então, nessas tipologias vegetais, cada uma tem uma quantidade de massa seca, e dentro dessa massa seca tem um percentual que geralmente gira em torno de 50% de carbono, e desse carbono apenas um percentual pequeno é rapidamente oxidável. Por que o rapidamente oxidável? Esse carbono vai sendo oxidado durante toda a vida útil do reservatório, às vezes algumas centenas de anos. Mas durante o alagamento dessa biomassa que a gente tem uma rápida oxidação de uma parte desse carbono. E essa parte que nos interessa. Então, a gente dimensiona que tamanho tem qual é a quantidade de carbono que é rapidamente oxidável para toda essa vegetação. Então, nós temos aí um valor de toneladas por hectare e nós temos o total em hectares de área de cada uma dessas tipologias. A gente consegue, então, um total de carbono rapidamente oxidável em toda a área do reservatório. Nós temos ainda a serrapilheira, né, que é aquela matéria orgânica que fica sobre o solo. Ela também é incluída, né, porque ela tem aí também uma quantidade grande de carbono, e mesmo em locais onde você tire toda a mata, ela sobra ainda, e ela também é uma fonte um material orgânico que vai ser oxidado e pode gerar prejuízos à qualidade da água. Temos aqui as concentrações de qualidade da água em cada um dos afluentes, é um rio de relativa boa qualidade. Temos aqui, então, agora os cenários já. A gente traça cenários. E se a gente suprimir apenas 45% da vegetação desse reservatório? Não suprimir tudo. Suprimir tudo hoje, geralmente, é o último caso. Não é nem indicado, porque quando você faz uma supressão total, você deixa essa área do reservatório totalmente limpa e você enche quase uma piscina. Não é um habitat interessante do ponto de vista, por exemplo, para peixes, enfim, de todas as espécies aquáticas. Então, deixar uma parte dessa vegetação é interessante do ponto de vista ecológico, até para você manter um habitat interessante do ponto de vista principalmente dos peixes, mas também de outras espécies aquáticas. Então, aqui a gente testou um cenário de supressão de 45% da vegetação, principalmente aí
na vegetação de mata secundária e direcionada à parte mais profunda do reservatório. Testamos também 55% de supressão e 65% de supressão. E aí a gente olha os resultados que a gente tem dessa nossa modelagem em alguns pontos. Então, a gente selecionou aí pontos ao longo do reservatório no corpo principal, reservatório 1, 2 e 3, são os pontos no braço principal do reservatório, aí, do Rio Cantu, e também temos um braço aqui, que é um braço importante, que é o braço do Rio Branco, que a gente está entendendo que ele pode ser crítico, a gente colocou alguns pontos ali também que para a gente analisar durante a modelagem como é que é o comportamento das concentrações, principalmente de oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, fósforo, enfim, alguns dos principais parâmetros de qualidade da água, a gente analisa ao longo desse nosso período de modelagem. E aqui já estou mostrando um resultado, que é um resultado temporal, né, no tempo, naquele ponto branco 1, que é aquele ponto mais a montante ali no Rio Branco. E a gente percebe aí, num período de modelagem que a gente modelou aí de 90 dias, a gente tem o enchimento desse reservatório aí de aproximadamente 8 dias, esse reservatório já está cheio, então é um enchimento rápido, é um reservatório pequeno, rapidamente ele fica cheio. E a gente, então, verifica como é que ocorre a variação do oxigênio dissolvido ao longo do tempo para esses cenários. Nós temos, então, na figura, o padrão de oxigênio dissolvido, é uma referência aí, né, de 5 miligramas por litro para rios de classe 2, da CONAMA 357, e temos a variação do oxigênio dissolvido, então, para esses cenários de 45%, 55% e 65% de supressão. A gente não vê diferenças significativas, né? Aparentemente, eles são muito semelhantes, não tendo diferenças que a gente possa considerar como significativas. A gente olha a variação do oxigênio dissolvido naquele ponto do reservatório 3, é o mais ajusante, o mais perto da barragem já, e a gente vê que tem um decréscimo no oxigênio dissolvido, ele não chega nem perto dos 5 miligramas por litro, e depois ele já retoma um patamar mais alto, aí, acima de 7,5 miligramas por litro. Né? No caso anterior, a gente via que ele tinha um rebaixamento mais significativo, ainda que fosse ali por 2, 3 dias, mas ele tinha um rebaixamento significativo do oxigênio, e depois ele subia também para níveis da ordem de 7,5 miligramas por litro. DBO, como é que é a variação da demanda bioquímica de oxigênio? Então, quando você tem toda essa matéria orgânica disponível, você tem uma elevação grande, mas ela também é rapidamente oxidada, toda essa DBO aqui, ela tem uma elevação e depois um rebaixamento, voltando aos níveis iniciais, em poucos dias, aí, né, mais ou menos 15 dias, ela já está abaixo de 5 miligramas por litro, e depois ela fica aí da ordem de 2 miligramas por litro, valores muito bons. E aí, para o ponto branco 2, a gente também vê essa elevação, depois esse retorno para um patamar lá embaixo. Aí um resultado espacial, mostrando como é que isso ocorre, né, ao longo do espaço, ao longo de todo o reservatório. A gente olha os valores para oxigênio dissolvido, e esse é um momento de oxigênio dissolvido após 8 dias, exatamente quando o reservatório termina de encher. E aí a gente está vendo que a maioria do reservatório está com concentrações aí da ordem de 6, 7 até 8 miligramas por litro, mas a gente tem esse braço, o Rio Branco, com alguns valores mais baixos. Né? A gente teve esses resultados principalmente por causa da velocidade nesse braço, velocidades mais baixas, a água circula menos, e essa água, entre aspas, apodrece mais ali, porque a água não está circulando muito, aí tem matéria orgânica disponível, então, nesse caso, a gente está vendo aí uma piora na qualidade da água desse Rio Branco. E aqui já é o oxigênio dissolvido depois de estabilizado o reservatório, ou seja, já não estou mais na dependência do que aconteceu lá no enchimento. Aqui eu já estou vendo ele estabilizado, então após estabilização a gente vê que os níveis melhoram bastante, ainda assim o oxigênio dissolvido no Rio Branco é um valor, uma concentração mais baixa, mas ainda assim num nível muito bom, acima de 6 miligramas por litro. Mas isso também nos mostra que essa condição do Rio Branco, ela apresenta, né, uma condição pior do que o restante do reservatório, de forma natural, né, de forma, basicamente, por causa da morfologia desse corpo, desse braço do reservatório, e também porque
corpo principal do reservatório tem muito mais velocidade, um volume muito maior de água, e acaba represando um pouco esse Rio Branco, diminuindo as velocidades dele e causando uma piora um pouco mais significativa na qualidade da água em relação ao que a gente tem no corpo principal. Mas, ainda assim, o que a gente percebe é que uma qualidade da água muito boa. Então, aí já partindo para as recomendações que a gente dá ao final desse estudo, né, a gente está recomendando que uma supressão de vegetação de 55% dessa mata que a gente viu ali, atende às necessidades ambientais do reservatório, propicia também a manutenção de parte da vegetação com um habitat para o desenvolvimento da vida aquática, fornecendo alimento e abrigo para os peixes, mas a gente recomenda uma supressão de 100% da vegetação nesse braço do Rio Branco, né, porque é a área mais crítica, então, para evitar ao máximo possível esses problemas de qualidade da água, a gente recomendou essa supressão total desse braço. Então, era isso que eu queria mostrar, uma aplicação rápida aqui sobre isso, só para vocês terem uma noção dessas aplicações, né, e para vocês entenderem o que pode ser feito com modelagem em termos de reservatórios. Então, essa é uma aplicação aí possível da modelagem matemática de qualidade da água. Na sequência, pessoal, dando continuidade aqui, para a gente não perder o ritmo, eu vou passar a fala na sequência aqui para o Mino, tá? O Mino, que é um engenheiro ambiental, aqui também formado na Universidade Federal do Paraná, que é talvez uma das principais escolas do Brasil em engenharia ambiental voltada para essa questão de modelagem matemática, né? A gente tem uma escola aqui, professores que são dessa escola de modelagem matemática, então os alunos acabaram sendo vítimas, entre aspas, né, dessas características dos nossos professores, então a gente tem essa diferenciação aqui dessa universidade, que é uma formação forte em modelagem matemática. O Mino tem mestrado e doutorado em recursos hídricos e saneamento ambiental pelo IPH, instituto lá vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das escolas mais tradicionais aí em hidrologia hidráulica do Brasil também, né? Tem uma grande experiência já em hidrologia aplicada, sistemas de previsão hidrológica, é revisor de periódicos, é consultor dessa área, e está trabalhando agora, nesse momento, de novo lá no IPH, né? Mino já esteve aqui no Paraná de volta, hoje está de novo lá no IPH, trabalhando aí em projetos com análises nacionais, né, em escala nacional, no tema hidrologia. Então, Mino Sorribas, agradeço a tua presença, Mino, e vou passar a palavra aqui para você colocar aqui a sua apresentação, e a gente ouvir, então, o que você tem aqui para falar para a gente. A temática do Mino aí hoje é mais voltada à questão de modelagem matemática aplicada em hidrologia, né, Mino? Então, se você quiser aí colocar a tua apresentação aqui para a gente já pode bater um papo aqui com o resto do pessoal. A apresentação já está na tela, Mino, então a palavra está contigo. Em primeiro lugar, Helder, obrigado pelo convite, né? A própria Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária também, muito legal vocês terem aberto esse espaço para debate. Demorei um pouquinho aqui para aparecer o slide, que meu microfone estava no mudo. E assim, esse tema de modelagem hidrológica, ele é bastante amplo, assim, né? Na verdade, a modelagem matemática, né, de processos ecológicos, né, processos ambientais, hidrológicos, existem vários caminhos a seguir, né? Então, a modelagem hidrológica que eu vou trazer hoje, né, é uma das abordagens que existe, né? O tempo é limitado e também eu prefiro trazer um pouco da minha experiência. Eu estava um pouco em dúvida em relação ao público que a gente poderia ter, né? Imagino que a gente poderia estar falando com engenheiros mais experientes, engenheiros que já conhecem mais ou menos do assunto. Então, tentei imaginar que a gente teria que lidar com um público que teria curiosos, entusiastas, especialistas, céticos, né? E assim, a modelagem hidrológica, basicamente, ela tem como objetivo, né, a gente tentar entender melhor como é que funciona a bacia hidrográfica, né? Então, existem várias definições, essa é uma das principais assim, que existem, pelo menos em livros, né, desse assunto em cenário nacional, né?
esse é um tópico que ele acaba sendo passado de forma despercebida, assim, talvez nos cursos de graduação, e embora todos os cursos de mestrado, né, e pós-graduação em recursos hídricos abordam isso de uma maneira mais ou menos aprofundada. Então, existem modelos hidrológicos que vão ser, por exemplo, totalmente baseados em dados, né, na linha assim, de redes neurais, mas existem outros tipos de modelos hidrológicos que buscam tentar entender o comportamento, de fato, da bacia, representar cada processo, né? Então, só para a gente começar a falar desse assunto, a gente tem que lembrar o que seria bacia hidrográfica e processo hidrológico. Então, parte da minha apresentação, talvez boa parte dela, relembrando um pouquinho desses conceitos, que são um pouquinho diferentes do que muitas vezes a gente está acostumado a ver em projetos de hidrologia, que é basicamente utilizar o método racional, né, e calcular qual que é a calha que vai ser necessária para um telhado ou para dimensionar uma obra, coisas que são super úteis, né, utilizadas na prática, mas talvez não sejam tão aprofundadas, né. Então, só para relembrar, essa imagem à direita aqui teria uma ideia do que seria uma bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é toda aquela área que a chuva que cai dentro daquela região vai servir para alimentar, né, todo o solo, né, e todos os rios, né. E o modelo hidrológico, ele tenta simplificar, né, essa bacia, né, com uma série de compartimentos, né. A gente pode abordar esse problema tentando supor, né, a partir de tipos de conceitos de como que essa bacia hidrográfica funciona. Então, os modelos hidrológicos basicamente fazem isso, né. Um tipo de modelo hidrológico, eles fazem isso, né. Então, tenta separar a bacia em várias caixinhas, né, por onde tem fluxos, né, de chuva, de evaporação, etc. e tal. Então, isso está muito relacionado à utilidade disso. Acabei não comentando, né, mas a minha apresentação eu busquei ter um caráter um pouco mais didático, né, começar a trazer muita equação aqui, assustar todo mundo, mas eu acho que é muito claro, assim, que a água faz parte do dia a dia de todo mundo, né, e o modelo hidrológico basicamente tenta responder ou parte do ciclo, né, ou o ciclo inteiro, de maneira mais ou menos detalhada. Então é importante a gente só relembrar que existe isso, é um ciclo que se repete indefinidamente. Tem um link aqui que vocês não vão conseguir acessar, mas é bem fácil procurar da Agência Nacional das Águas, tem um videozinho de 3 minutos que explica de forma bem didática o que seria o ciclo da água, mas basicamente a gente tem a energia solar, né, que faz a transformação, né, das águas que estão em lagos, em rios, nos oceanos, em banhados, né, outros tipos de corpos hídricos, e essa água é evaporada para a atmosfera, né, um processo que a gente não enxerga, né, e basicamente essa água retorna, né, para a gente em forma de chuva. Isso a gente percebe rapidamente, né, e essa chuva, ela se transforma em escoamento superficial, que isso é um processo natural, mas dependendo da urbanização da cidade, ou dependendo da ocupação, isso se torna um problema, né, um desastre, por exemplo. Então, o ciclo da água, a gente tem que lembrar assim, que a gente tem mais contato direto com a chuva e com o escoamento superficial. Tá? Então, só para reforçar essa ideia, né, basicamente, a gente a gente busca sempre representar um processo que seria chuva e vazão. Vocês podem perguntar, poxa, mas tem infiltração, tem evaporação, evapotranspiração, tem esse monte de coisa. Realmente tem, né, de alguns casos muito específicos, né, por exemplo, a região de semiárido, né, a evapotranspiração vai ser super importante, né, mas para fins práticos, assim, a gente normalmente tem as medidas, observações em estações, né, hidrológicas de chuva e de vazão, e isso acaba sendo suficiente para várias aplicações. Né. Daqui eu estou falando só de escoamento superficial, não de escoamento subterrâneo, por exemplo. Então, esse conceito, né, de ciclo hidrológico e ciclo da água, a transformação chuva-vazão é o que dá origem, talvez, a essa família de modelos que são modelos chuva-vazão. E então, a ideia, basicamente, né, a gente poder olhar um modelo super simples, né, que é utilizado de forma muito vasta, né, ao redor do mundo, né, que seria um modelo do tipo balde, né, a gente poderia imaginar que a nossa bacia hidrográfica ela tem uma capacidade de armazenamento máximo no solo, né,
uma parte que é solo seco, uma parte do solo está úmido. A gente tem entradas por meio de chuva, saídas por meio de evaporação e saídas por meio de escoamento, né? Isso a gente consegue equacionar de forma mais simples do que a gente tentar detalhar todos os processos em seus detalhes, embora, né, exista muita pesquisa e muito modelo detalhado de cada uma dessas componentes. Então, se vocês olharem na direita, né, na figura da direita, tem alguns dos principais modelos que são utilizados dentro de ferramentas de software, de distribuição, né, que é o modelo PRMS, o Sacramento, o Top Model e o ARM. E veja que todos eles, não é importante no momento saber o que significa cada letrinha dessa, mas seriam parâmetros do modelo que poderiam ser otimizados, né? E basicamente o interessante é que eles realmente têm, né, essa característica de ter compartimentos que representam o estado da água no solo, né, e como é que isso se transfere, né, de diferentes maneiras, por exemplo, uma camada superficial, uma camada subterrânea e assim por diante, né? Então, existem várias maneiras, né, de fazer isso, né? Várias equações, então dá para complicar um pouquinho a questão, mas acho que essa não é a parte importante dessa apresentação. O interesse é que vocês possam ter uma ideia geral do que seria essa ferramenta. O que seriam os requisitos para alguém utilizar um modelo hidrológico, né? Então, olhando de maneira mais simplificada, né, agora a gente pode isolar, né? Bom, parece que o que eu preciso para tentar utilizar o modelo hidrológico e representar uma bacia é saber um pouquinho da chuva, saber um pouco do escoamento, saber um pouco da evaporação e ter uma ideia do armazenamento máximo de água, né? Ou aproximar isso de alguma maneira. Então, a gente pode fazer isso utilizando várias bases de dados diferentes. A Agência Nacional de Águas, ela fornece, né, um sistema integrado de informações hidrológicas, né, por meio da plataforma do HidroWeb, em qual a gente tem acesso, se não a todas as estações, mas boa parte delas, né, depende de quem faz a operação, tem uma disponibilidade de dados também varia, mas em princípio, boa parte de dados a gente pode encontrar direto no site deles, ou mesmo solicitar direto à Agência Nacional de Águas. Então, dados de chuva, dados de vazão e de nível, a gente pode ver que a gente tem uma cobertura bem razoável, assim, né, muito boa para um país dessa escala continental, né. A gente tem também monitoramento feito pelo INEMET, né, de variáveis de clima, né, de meteorologia, radiação, né, vento, etc. E essas todas as informações podem ser utilizadas para a gente fazer o cálculo de evaporação, que é outra informação necessária no modelo, né? Então, além dessas bases de estações, existem também dados obtidos por satélite, né? Existem várias fontes hoje em dia, então aqui é só para dar algum exemplo que são desenvolvidos em cenário nacional por meio de observação direta. A gente tem também bases, né, hidrográficas, né, pela própria Agência Nacional de Águas, então pode ver que o nível de detalhe que a gente tem informação hoje é enorme. Outra forma de a gente obter essa informação da rede de drenagem e da bacia é por meio de processamento de modelos digitais de terreno, mas em princípio também já não precisa, ou a gente pode integrar as duas coisas. Outra coisa que é interessante do ponto de vista da modelagem hidrológica é entender a forma como é que a gente enxerga a bacia. Até então eu não falei nada de características do tipo que parecem ser importantes, né? Por exemplo, o uso do solo, qual é o tipo de solo, né? É bem possível muitas vezes, a gente calibrar modelos e utilizar eles sem ter informação detalhada da bacia, mas a gente vai ter um conhecimento um pouquinho mais limitado. Então, essa primeira figura aqui, ela mostra que seria uma representação concentrada da bacia. Então, a gente tem vários rios e a gente enxerga ela como uma coisa só. Enquanto com abordagens semi-distribuídas, né, que são tendências mais recentes e já possíveis de executar, né, agora que a gente tem mais poder computacional, e a gente separar, né, as bacias em áreas menores, de forma que a gente pode pegar chuva especializada em cada ponto, ver o tipo de solo diferente em cada região. E a gente tem bases também já pré-processadas, né, desse tipo de coisa, né. Aqui é só um exemplo, trabalho do Fernando, é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas também existem várias outras fontes de dados, né.
Então, vocês veem que a modelagem hidrológica, ela depende de integrar informações de medição, né, de observações, mas também de dados que podem ser obtidos, muitas vezes, por satélite, por mapeamento da Embrapa, de outras fontes, né? Então, qual modelo, né, a gente deve utilizar, né? Uma coisa que, talvez, para muitas pessoas que trabalham já com hidrologia, ou que estão começando, ou que são curiosos, não entendem direito, assim, existem muitos modelos, né? Esse cara aqui na direita é o professor Keith Briving, ele é um especialista assim, em hidrologia desde a década de 70, ele trabalha com esse assunto, né? É um pesquisador de renome internacional e na década de 80 ele já tinha identificado, segundo anotações dele, mais de 100 modelos hidrológicos diferentes. Então, vale a regra, assim, o modelo que você usa é aquele que você sabe utilizar, ou aquele que você tem à sua disposição. Então, a gente sabe que muitos desses modelos são mais complicados e podem ser implementados em planilha, tem outras ferramentas que já estão prontas em interface, por exemplo, o modelo de grandes bacias, que é um modelo nacional, interface QGIS, né, ele permite usar chuva espacializada, fazer download de dados de estações, né, então é uma ferramenta que eu tenho tendência a indicar, né, inclusive por ser desenvolvimento nacional, que é uma ferramenta bastante conhecida, o modelo SWOT, né, que também tem interfaces com ArcGIS, com QGIS, e também está livre, né, disponível para utilizar, embora as bases de dados deles talvez não sejam tão fáceis de integrar, né. E tem modelos ainda mais simples, né, inclusive o modelo SMAP é um modelo mais antigo, assim, né, que também tem sido utilizado em versão modificada e melhorada para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, do sistema de previsão de vazões, né, com bastante sucesso. Ele é simples e também é possível de utilizar, né. Então, depende, o modelo que você quer utilizar depende do problema que você quer resolver também. Hidrologia é um dos problemas que eu digo que não tem receita de bolo, assim. Se houver dúvidas, talvez a gente possa tentar aproveitar o debate agora para conversar um pouquinho sobre isso, né. Então, basicamente, a calibração de modelos hidrológicos, né, é um processo à parte isso aqui, né, tem que entender de otimização, né, mas basicamente o que a gente quer é ter dados observados, né, seriam os pontos, né, representados aqui, que seria uma série de vazões no rio, né, a gente quer ter a simulação tendo uma coerência com o que foi observado. Com base nisso, a gente pode fazer prognósticos, mudar cenários e, então, uma das grandes utilidades do modelo hidrológico é isso, a gente tentar, com base nas observações que a gente tem, a gente poder fazer previsões, né? Então, eu estou encerrando, sim, a minha apresentação. Eu fiquei um pouco preocupado em fazer muito curto ou muito longo, porque cada um desses assuntos, assim, dá para abrir um leque enorme de discussão, mas aplicações típicas, né, da modelagem hidrológica é disponibilidade hídrica, né, isso é bem comum em planos de bacias, né, a gente fazer previsões de vazões em níveis de água, né, isso é bastante utilizado no setor elétrico, né, também é utilizado para setores de navegação, dimensionamento de obras hidráulicas, bastante conhecido, né, para fazer uma estrutura de uma barragem, de um dique, isso aí temos que saber quais são as vazões máximas, né, por exemplo. Manchas de inundação, né, agora a gente está tendo cada vez maior disponibilidade de informação detalhada laser, por exemplo, do terreno, então a gente pode integrar, né, informações de modelagem hidrológica com modelos hidráulicos e fazer manchas de inundação. E a gente também pode fazer aplicações diferentes, por exemplo, ver quais são impactos em regimes hidrológicos e efeitos na ecologia, por exemplo, quando se constrói uma barragem, ou dependendo da operação de uma barragem, como é que isso pode mudar a flutuação de níveis, ou a própria regularização de um rio, isso é uma outra coisa bem típica, assim, que pode ser feita. Cenários de alteração do clima é um tema um pouco mais complicado, assim, porque tem bastante detalhe, assim, em como isso tem que ser feito, tem bastante limitação, tem que tomar um cuidado adicional com a interpretação, não é uma coisa tão objetiva do tipo, eu faço uma barragem, eu sei o volume que ela tem, o tamanho que eu vou colocar, é uma coisa mais determinística, né, um coeficiente de segurança. Enquanto a gente fala de alteração do clima, sempre é um cenário um pouco mais nebuloso, digamos assim. Então, é possível fazer também, mas tempo, né, para fazer isso com bastante cuidado, às vezes não entra no escopo assim do dia a dia da engenharia, né?
E assim, a minha apresentação foi mais geral, assim, procurei ser mais raso, assim, para ter uma ideia geral do que seria o assunto. E estou à disposição para tirar dúvidas, né? E é isso. Tá joia. Muito obrigado, Mino. Mais uma apresentação aí de possíveis aplicações da modelagem matemática, né, para a gestão de recursos hídricos. Então, agora eu vou agradecendo ao Mino. Eu incluo aqui o Guilherme na nossa conversa, que vai fazer a próxima apresentação. O Guilherme é engenheiro ambiental, também formado aqui na Universidade Federal do Paraná. Tem um MBA em gestão ambiental, tem um mestrado em engenharia de recursos hídricos pela Universidade Federal do Paraná e um doutorado em engenharia ambiental pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Depois retornou para o Brasil de volta, hoje está fazendo um pós-doc no programa de pós-graduação em sistemas costeiros e oceânicos do Centro de Estudos do Mar aqui da Universidade Federal do Paraná e é coordenador técnico do projeto Observatório do Mar. Tem experiência na área de modelagem numérica, de sistemas costeiros, oceânicos, operacionalização de sistemas de modelagem para fins de previsão. É um amigo de longa data aí também. Então, fico feliz do Guilherme ter aceito o convite aí, Guilherme, para falar um pouquinho para a gente de outras aplicações possíveis aí de modelo. Está contigo a palavra, se quiser compartilhar aqui também a apresentação com a gente. Obrigado, Helder. Boa noite a todos. Agradeço o convite da FENEAS para participar dessa discussão. Esse tema muito interessante, importante, com diversas aplicações. A modelagem matemática tem diversas aplicações, tanto para estudos ambientais, como para estudos de engenharia, de viabilidade técnica e econômica. Espero contribuir aqui. Me passaram um desafio aqui, que é falar sobre modelagem oceânica e costeira em 15 minutos. Vou tentar, então, atingir esse prazo. E vou focar aqui em mais uma parte prática. Não tenho muito tempo para falar, vou falar alguma coisa de conceitos, mas muito basicamente. E vou falar mais, então, de aplicações e também aqui usar como demonstração um projeto que eu desenvolvi no meu pós-doutorado, no Centro de Estudos do Mar, aqui no programa de pós-graduação em sistemas costeiros e oceânicos. Então, eu vou começar falando o que está por trás do modelo. Então, o modelo é feito de conceitos de lei de conservação, como conservação de massa, quantidade de movimento e de energia, que são traduzidas em equações diferenciais, que são, então, um modelo matemático. E, muitas vezes, a gente não consegue resolver essas equações com o uso de regras de cálculo, porque são equações complexas e aplicadas a casos reais não tem solução exata. Então, a gente precisa de métodos numéricos para resolver essas equações. E a gente precisa traduzir, para utilizar um computador, essas equações numa linguagem de programação. Existem diferentes linguagens, como Fortran, C++ ou Python, que a gente pode, então, utilizar para traduzir para a linguagem de um computador. E o profissional que trabalha com modelagem, que aplica modelos, ele precisa, então, ter uma formação multidisciplinar, considerando essas várias áreas. E também a modelagem, tanto para o desenvolvimento do modelo ou para a aplicação de modelo, é interessante ter uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, se você vai trabalhar com qualidade da água, ter profissionais que entendam a parte química, a parte de biologia. Então, é interessante essa parte de modelagem envolver diferentes profissionais. Aqui, como exemplo, eu estou dando exemplo de uma equação que todo mundo conhece, que é a segunda lei de Newton, somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é um exemplo de um modelo matemático simples. Então, a partir dessa equação, a gente consegue determinar, por exemplo, a velocidade do objeto em queda livre. Então, a gente precisa saber as forças atuando nesse objeto, que é basicamente força da gravidade, resistência do ar. Também, a aceleração ela é a variação temporal da velocidade. Então, a gente pode chegar nessa equação diferencial simples, que tem uma solução analítica ou exata, que permite, então, determinar a velocidade do objeto em queda livre num instante qualquer. A gente pode resolver essa equação também, através do método numérico. Entretanto, as equações diferenciais dos modelos hidrodinâmicos, por exemplo, elas são complexas e aplicadas a casos reais não tem solução analítica, então a gente não tem esse caminho. A gente tem que sempre resolver aqui com o modelo numérico, com o método numérico.
Então, basicamente, o modelo hidrodinâmico, ele utiliza a segunda lei de Newton, a gente utiliza é o princípio de conservação de quantidade de movimento, considerando aqui a aplicação para um fluido e as forças que atuam no fluido, como a pressão, gradiente de pressão, a força da gravidade, força de atrito, e para grandes escoamentos, a força de Coriolis, que é devido à rotação da Terra. E a gente precisa de informações para aplicar um modelo, por exemplo, batimetria, a gente precisa saber as profundidades da nossa região de estudo, a geometria da linha de costa, e das condições, e precisa saber as condições de contorno, como o forçamento atmosférico, a gente precisa saber velocidade, direção do vento, que influencia as correntes na superfície do mar, radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa, etc., para calcular fluxo de calor. E esse forçamento atmosférico ele pode vir de modelos atmosféricos. A gente pode utilizar outros modelos para forçar o nosso modelo hidrodinâmico para o oceano ou para a zona costeira. A gente também precisa da descarga de rios, então saber vazão, temperatura da água, concentração de nutrientes e sedimentos em suspensão, se a gente for trabalhar com qualidade da água. E essas informações podem vir, então, dos modelos de bacias hidrográficas que o Mino falou. Então, a gente pode aplicar esses modelos de bacia hidrográfica e integrar aqui aos modelos hidrodinâmicos. A gente precisa ter informações da fronteira com o oceano, então, por exemplo, a variação da maré, do nível do mar pela maré, que é importante aqui nas zonas costeiras, a altura da maré pode variar aqui metros, pode chegar até variação de 10, 15 metros em algumas costas, como na costa do Canadá, onde tem efeitos de ressonância. Então, esses efeitos dependem da geometria da plataforma continental e a geometria dos sistemas estuarinos, e geram velocidades, então, intensas. No oceano aberto, a maré não é tão importante, então, os modelos oceânicos globais, a maré muitas vezes é desprezada, porque a variação da altura da maré no oceano, em zonas profundas, é da ordem de centímetros, e gera correntes pouco intensas. Mas a zona costeira é um processo que é fundamental. Nós precisamos também de saber a temperatura, a salinidade na coluna d'água, na fronteira com o oceano, o nível, que varia não só pela maré, mas também com eventos meteorológicos, que gera a chamada maré meteorológica. Então, por exemplo, a costa aqui sul, sudeste do Brasil, ela é afetada por eventos meteorológicos que acontecem na plataforma da Patagônia, na Argentina. Então, o aumento do nível do mar pode causar inundações na costa do Brasil, desses eventos que são gerados a milhares de quilômetros. E se a gente estiver interessado na dinâmica praial, então a dinâmica dos sedimentos nas praias, a gente precisa considerar a ação das ondas. As ondas aqui na zona de surf, a partir da arrebentação até a praia, elas geram correntes intensas, que podem transportar sedimento ao longo da praia, dependendo então da direção da onda, vai ter a geração de correntes longitudinais, que transportam sedimentos, e também, se tiver uma onda, uma direção perpendicular à praia, geração de corrente de retorno. Então, correntes perigosas que causam afogamento. Então, basicamente, os modelos hidrodinâmicos, eles fornecem uma visão geral dos oceanos e dos sistemas costeiros que a gente não consegue somente a partir de dados. Não tem como ter um número de estações suficientes para dar essa visão geral que os modelos fornecem. E também as observações de satélite que a gente tem são só da superfície, numa frequência que não é suficiente para a gente entender a dinâmica desses sistemas. Entretanto, a gente precisa de dados para implementar os modelos, como eu citei aqui, mas também para validar. A gente precisa comparar os resultados do modelo com dados, para confirmar, então, que o modelo está dando bons resultados, e poder, então, aplicar esse modelo em estudos reais. E a gente precisa de modelos para fins de previsão, com base em dados, por exemplo, para saber se amanhã, nos próximos dias, vai chover, a gente precisa de um modelo atmosférico. A gente está acostumado a ver a previsão do tempo todo dia no jornal, então essa previsão é baseada em modelos atmosféricos. A gente não tem como prever se vai chover amanhã ou depois, baseado no se choveu hoje ou ontem, a partir de dados. A gente precisa de um modelo, e considera, então, a física da atmosfera nesse caso. E a gente também precisa de modelos para cenários, para estudar cenários. Aqui um exemplo de um modelo aplicado aqui para o Complexo Estuarino de Paranaguá. Vocês estão vendo aqui a velocidade da água na superfície, e a hidrodinâmica que é a base para diversas aplicações, por exemplo, qualidade da água,
se eu quero estudar os efluentes das estações de tratamento de esgoto ou de efluentes industriais, qual que vai ser, como que eles vão ser transportados, qual que vai ser a dinâmica dentro do estuário, eu preciso saber as velocidades da água. Posso estudar também transporte de sedimentos, o impacto de uma dragagem, usar para dimensionar um emissário submarino para o lançamento de um efluente do esgoto tratado, saber então se essa pluma do estuário vai atingir a costa ou não, definir melhor área para o empreendimento de aquicultura. Então, tem diversas aplicações e que a base é a hidrodinâmica. Aqui vocês estão vendo, então, a variação das correntes pela maré. A gente tem o efeito da maré, também tem o efeito do vento, que é representado aqui pelo modelo hidrodinâmico. Agora, nesse caso, estou mostrando um modelo que considera também a força das ondas. Aqui vocês têm a maré, então, aqui é próxima à embocadura do estuário, e também tem o efeito das ondas, que geram correntes aqui na zona de surf intensas da ordem aqui de 1 metro por segundo ou mais, que são importantes para o transporte de sedimento. E com base nesse modelo, a gente pode estudar a eficiência de obras costeiras, como essas que estão aqui, e se a gente alterar, aumentar aqui, alongar alguma dessas estruturas, ou tirar, ou acrescentar novas, o que vai acontecer para a dinâmica dos sedimentos, para a erosão da praia. Então, modelos matemáticos aí permitem que a gente possa fazer uma série de cenários de uma forma com custo reduzido. Eu vou apresentar agora esse projeto que vocês podem acessar o site, que é observatoriodomar.org, que foi desenvolvido aqui com coordenação do Centro de Estudos do Mar. Eu fui coordenador técnico do projeto, e esse projeto também participou um grupo de pesquisa chamado Maritec, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, onde eu trabalhei durante 6 anos e fiz meu doutorado, e também a empresa Invex, que trabalhou aqui na parte da interface web GIS. Vocês podem acessar a interface dentro desse site, ou diretamente pelo site portal.brazilianseaobservatory.org. Aqui é uma visão inicial dessa plataforma, onde vocês podem ver a velocidade da água aqui para o oceano. É um modelo global do Copérnicos, que foi quem financiou esse projeto, que é um serviço de observação do oceano europeu, e financiou esse projeto. Então, a gente tem resultados desse modelo global. Vocês podem ver velocidade da água, mas também nível, temperatura, salinidade, clorofila, oxigênio dissolvido, outras variáveis. E aqui a gente também tem os nossos modelos, os modelos operacionais que a gente implementou nesse projeto, que geram previsões diariamente. Então, modelos que correm de forma automática, utilizam como condição de contorno os resultados do modelo global, e a gente fez focado aqui na região sul-sudeste, pegando esse modelo. O primeiro modelo regional vai de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. A gente passa de uma resolução do modelo global que tem 9 quilômetros para uma resolução de 3 quilômetros desse modelo regional, e esse modelo regional fornece condições de contorno oceânicas para o modelo costeiro que a gente tem para as costas do Paraná e Santa Catarina. Então, esse é o modelo costeiro, que já tem 600 metros de resolução. A gente viu lá que o modelo global, o modelo regional, eles não têm resolução suficiente para representar esses sistemas costeiros. Então, a gente precisa ter uma resolução melhor. Por isso, a gente aumenta a resolução, e, para diminuir o custo computacional, a gente diminui a área de aplicação. E, nesse projeto, a gente também implementou modelos para o Complexo Toriano de Paranaguá e para a Baía de Babitonga, então, aqui do Complexo Toriano de Paranaguá, que tem da ordem de 100 a 200 metros de resolução. Então, vocês podem ver nessa plataforma as previsões desses modelos. E dentro dessa plataforma também, a ideia era agregar informações de diferentes tipos, por exemplo, dados de monitoramento de boias que estão à deriva no oceano, que fazem medições a determinadas profundidades, ou que fazem perfis que vão a mais de 2.000 metros de profundidade, medindo temperatura, salinidade e outros parâmetros. E esses dados podem ser utilizados para validação dos modelos. Então, por exemplo, aqui, em determinado instante, uma boia dessas fez um perfil aqui indo a mais de 1.500 metros, medindo temperatura e salinidade. Aqui que a gente tem em azul, então a profundidade, a temperatura e a salinidade, comparado com os resultados do nosso modelo regional.
mas esses dados, eles normalmente não estão disponíveis para perto da costa, para zonas mais rasas. Então, a gente tem que utilizar outros dados, por exemplo, aqui do programa Fincosta, que é um sistema de observação da costa do Brasil, tem várias boias fixadas ao longo da costa, e a gente utilizou dados aqui para o Paraná, uma boia que hoje está em manutenção, mas que vai voltar à operação em breve. A gente comparou, por exemplo, aqui a temperatura da água ao longo de um ano que tinha de dados, acho que 2014, a gente pode ver os resultados do modelo em preto, essa linha preta, e os dados, as observações em cinza, esses pontos cinzas. Então, é possível ver que os equipamentos apresentam falhas. A gente tem períodos que não tem dados, e com o modelo validado, a gente pode complementar esses dados, essa série de dados. Então, a outra aplicação importante de modelos é essa. Quando você tem um modelo que foi calibrado, validado, você pode utilizar, quando você não tem dados disponíveis, para complementar, se tem informações para algum estudo. Também nessa plataforma a gente tem observações de satélite, aqui é a temperatura da água para o mundo todo, em determinado dia. Também tem lá a clorofila e outros parâmetros que podem ser visualizados, e essas imagens de satélite, essas observações podem ser utilizadas para validar os modelos. Então, aqui o nosso modelo regional, pegando lá de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, a gente pode comparar, então, e utilizar essas imagens para calibração e validação do nosso modelo. Dentro dessa plataforma, a gente implementou também um modelo para prever a trajetória de óleo. Então, nessa área que vocês estão vendo aqui, esse retângulo preto, toda essa área é possível clicar em algum ponto e fazer uma simulação, considerando aqui os resultados da hidrodinâmica do modelo global, que vem do Copérnicos, e também dos nossos modelos com maior resolução, maior detalhe para a costa. Então, vocês podem acessar lá essa plataforma, clicar num ponto, escolher uma data e vai fazer uma simulação ali de, acho que alguns dias para frente, uns 3 dias, em alguns minutos, em 2 minutos vocês vão ter a previsão da trajetória desse óleo. Isso também pode ser utilizado para outros fins, como para prever a trajetória de um boom de algas tóxicas, ou para prever, no caso, para ajudar em operações de resgate de um barco que está à deriva, ou de uma pessoa que foi lançada ao mar. Então, esse tipo de aplicação é importante para ações emergenciais, por exemplo, contenção do óleo, para que ele não atinja uma área de proteção ambiental. Então, prever para onde ele vai, que a dinâmica costeira varia muito, depende do vento. O vento vem de sul, que nem nesse caso, a pluma de óleo aqui nesse cenário hipotético vai para norte, mas o vento pode mudar, correntes mudam, pode ir para outra direção. Então, para focar na área, focar as ações emergenciais para ter uma minimização do impacto, os modelos são muito importantes também nesse caso. Se vocês tiverem interesse, podem visitar o site do projeto, observatoriodomar.org, e essa plataforma. Se tiverem dúvidas também, fica o meu e-mail, guilherme.franz@ufpr.br, e estou disponível aqui para alguma dúvida. Então, obrigado. Muito obrigado, Guilherme, pela apresentação. Mostrou mais uma aplicação aí, já falamos então em modelos em reservatórios, modelos hidrológicos, né, para tratar da previsão, por exemplo, de vazões, agora em uma aplicação dos modelos em área costeira, em mar aberto também, então várias aplicações que já mostramos. Agradeço mais uma vez, e já trago aqui também para o nosso bate-papo o Juliano, né, o Juliano que vai ser o nosso próximo palestrante. O Juliano Vicente Elias é um engenheiro civil, formado aqui pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 1996, tem especialização em gerenciamento de obras e planejamento, tem um mestrado em engenharia hidráulica por Delft, né, talvez a escola mais famosa em hidráulica do mundo. Foi professor visitante da Universidade Central da Flórida, tem experiência na área de engenharia civil, com ênfase em hidráulica, atuando em vários temas de projetos, como hidrologia, saneamento, reservatórios, análise de custos. Então, tem uma formação aí bem sólida e abrangente, Juliano. Eu agradeço desde já, Juliano, por você ter aceito
esse convite para estar aqui nesse bate-papo com a gente sobre modelagem, e passo a palavra para você, então, aí, para você trazer aí suas considerações também sobre o assunto. Obrigado, Helder. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas palestrantes. Acho que é um tema de extrema importância e é um tema que às vezes as pessoas se assustam, né? Modelagem matemática e com relação ao que seria o tema. Eu quero agradecer aqui à Federação Nacional de Engenharia Ambiental e Sanitária pelo convite, em especial ao Renato Musolon. É muito legal receber um convite de um ex-aluno, né? Renato foi aluno meu de Engenharia Ambiental na PUC, na parte de hidráulica. A gente brinca, né, que a hidráulica é aquela cadeira que ou a pessoa ama ou ela odeia, porque ou ela sai gostando, entendendo, né, ou ela acha que é um bicho de sete cabeças, mas é a física pura, é a aplicação mais interessante que existe da parte de engenharia. Eu adoro, né, eu sou apaixonado por física e a hidráulica se torna uma coisa bem interessante. Quando eu recebi o convite, né, achei bastante interessante as apresentações, porque elas foram bastante didáticas, mostraram aplicações, mostra a necessidade e a importância da modelagem matemática dentro desse contexto, mas eu vim trazer uma linha diferente. Eu vou apresentar a vocês um pouco do que aconteceu dentro da minha vida nessa parte, o que eu senti, o que eu passei, o que eu acho da aplicação, e trazer mais o debate dentro daquilo. Eu acho que as apresentações foram extremamente importantes, né? O Helder apresentou a questão de uma aplicação em reservatórios, né? O Mina apresentou a parte didática de outra aplicação, o Guilherme em relação aqui à Federal, que é aqui de Paranaguá, onde eu sou também. E eu formei em 96 e aprendi a gostar de hidráulica dentro da universidade, né? Me apaixonei pelo meu professor, na época, Amaury Bertrand Potts, de hidráulica e hidrologia, e aquilo me deixou, assim, bastante motivado. Saí com aquela intenção, consegui fazer meu mestrado e voltei, lecionei na área e sempre tentei explicar para as pessoas o grande problema da dificuldade de entender o que é hidráulica e o que é hidrologia, né? Você sair da parte exata, sair para a parte teórica. Lá na hidráulica, a gente tem o dimensionamento, a parte de tamanho de canal, tamanho de tubulação, quantidade de vazão, velocidade, você consegue ter respostas exatas. E a hidrologia traz para você o desafio daquilo que você não conhece. E a partir disso eu tentei fazer um link entre a parte da hidrologia e a parte da hidráulica. E comecei a buscar modelos ou respostas para tentar desenvolver um projeto em que eu queria fazer previsão de cheias, ou seja, a ideia era linkar a parte da hidrologia que vinculava a quantidade de chuvas por medição na época, foi na época de 2002, 2003, a medição através de radares meteorológicos, em que esses radares conseguissem entender, conseguissem trazer para nós antecipadamente a quantidade de chuva, transformar essa quantidade de chuva em volume dentro da bacia hidrográfica, conforme o professor Mino colocou para nós naquele modelo interessante, né? Dentro da bacia, chegando nos rios, atingindo os rios, nas suas calhas, com os modelos hidrodinâmicos determinar as alturas que essa água poderia chegar em função das características da bacia, ocupação, e aí você identificar pontos de alagamento, áreas de alagamento e pessoas ou áreas e casas afetadas. E aí você antecipar um evento, ou seja, você poder informar antes que ocorra o evento que aquele local seria um local de recebimento de um alagamento e você poder retirar as pessoas e evitar as perdas de vidas, que são as mais importantes, e também começar a reduzir as perdas materiais. Isso tudo era uma combinação de uma previsão que viria de uma informação bastante importante, com aplicação na hidrologia, mas diretamente na parte hidráulica, que seria a parte de caras de rios. 2004, 2005, 2006, a gente tinha muita dificuldade nisso, né? Para vocês terem uma ideia, naquela época nós tínhamos pouquíssimos radares meteorológicos que podiam prever. Uma coisa a gente saber, como o professor acabou de colocar, o Guilherme, nós somos modelos que prevêem a chuva que pode ser que caia amanhã, e a outra é ter certeza de qual é o volume que vai cair num certo período de tempo, conforme a pluma. Isso o radar meteorológico consegue nos dar com uma certa precisão, quando ele está bem calibrado e com boas informações. E a gente queria linkar essa informação ao modelo de hidráulica com alturas de rios. E essa altura de rio, praticamente, daria a informação que eu preciso de você antever e disparar uma mensagem ou avisar a Defesa Civil e retirar as pessoas. Existia muita resistência, uma dificuldade grande, apesar de eventos que aconteciam. Eu tentei, com esse projeto, levar dentro de Curitiba, né? Tentei procurar financiamentos e não consegui. Acabei conseguindo esse tipo de estudo fora daqui, né? Acabei sendo convidado para fazer esse tipo de trabalho na Universidade Central da Flórida, onde eu fiquei 3 anos lecionando, e participei de um estudo em bacias lá nos Estados Unidos, exatamente desse tipo de modelo, que é você fazer as previsões em função de características e você antever e poder retirar, ou seja, você reduz o custo do processo,
primeiro o custo de vida, segundo o custo econômico da parte de casas, estradas e etc. E você consegue, com os modelos, prever. Mas o mais difícil que eu aprendi nesse período lá é que trabalhar com metacaracterísticas, eles trabalham um pouco diferenciado do que a gente faz aqui. Porque o modelo se torna importante quando ele é aplicável, quando você tem uma real aplicabilidade dele, né? Vamos falar, por exemplo, aqui da Baía de Paranaguá, excelente modelo, porque a gente precisa saber, em um caso específico, eu vou ter um vazamento num ponto da Baía, eu gostaria muito de saber, naquele exato momento, em função das características daquele momento, marés, velocidades, aonde essa pluma de possível vazamento vai chegar e em que tempo. Então, é mais ou menos eu poder antever. Se eu descarrego uma coisa em X, eu vou conseguir saber que ele chegará no ponto Y, na velocidade e tal, e no tempo X. Então, essa análise que é de extrema importância para você poder antever e preparar as ações. Mas o mais importante é você ter certeza desse detalhe. Então, nos laboratórios que eu trabalhei, a gente trabalhava com metacaracterísticas com boias fixadas no mar, e a partir disso, a gente tinha um grande grid, né, com boias esparçadas a 10 quilômetros, e montamos uma metodologia matemática de pontos, né, dentro desse grande raio de 10 e 10 quilômetros de cada boia fixada, as quais liam as características do mar, como temperatura, velocidade, densidade e outros, transformavam em características e a gente lia ao mesmo tempo em todas as boias. Criamos vários pontos entre essas e tentamos transportar as características físicas de ponto a ponto até ali no outro. E calibrava-se o modelo por esses pontos. A ideia era o quê? Era você transformar um grid muito menor, teoricamente, com os dados, e você poder validá-los pelo método estatístico, transportando as características físicas de um ponto para o outro. Essa era a grande jogada de você poder ter os métodos e os valores alocados nos pontos, e você daí sim, calibrado o modelo com análises físicas desses pontos conhecidos, você teria aqueles pontos intermediários validados fisicamente pelos pontos conhecidos. Isso dava uma grande certeza de você poder fazer simulações e integrar o modelo hidrodinâmico com os modelos de hidrologia e de previsões. Nos Estados Unidos, em especial, isso era muito utilizado para as previsões de efeitos de tempestades tropicais e de furacões, né? Vocês sabem que lá existem eu fiquei na Flórida, e na Flórida era o ponto de entrada principal dos grandes furacões, os que mais se formam ao longo da linha do Equador. Então, existe uma, entre aspas, disputa saudável entre os laboratórios de pesquisa para aqueles que conseguem definir com melhor clareza e certeza e antever com o melhor prazo possível o caminho que vai existir da passagem de um possível furacão no ponto. Isso você consegue daí realocar as pessoas, tirar as pessoas e evitar os danos. Agora, pense por outro lado, se eu tenho um modelo que eu não tenho certeza desses dados, eu posso estar relocando 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, e de repente não existe nenhum evento. E as pessoas passam a desacreditar dentro do modelo. Então, eu senti muito a importância da calibração e da validação no modelo, né? Hoje nós vemos aqui no Brasil, nós estamos avançando para um aviso por SMS de regiões de grande importância, né? Então, as pessoas recebem um SMS dizendo chuvas fortes na região, já é um avanço. Mas nós precisávamos ter essas validações antecipadas. A gente precisava ter uma maneira de informar as pessoas antecipadamente e poder antever os fatos. E aí entra essa questão da modelagem matemática. Mas a modelagem validada. Eu acho que o que eu queria trazer à discussão com todos os colegas é a dificuldade que nós temos em realmente podermos ter modelos matemáticos que nós podemos até calibrá-los eles fisicamente com alguns fatos, mas a dificuldade é termos dados físicos de comparação e validação de eventos que sejam similares. Ou seja, eu poder ter um evento medido em vários pontos, calibrar isso e poder rodar isso no modelo e ter certeza de vários pontos, né? Que quando eu falo de uma bacia hidrográfica, vamos citar aqui de volta o caso da Baía de Paranaguá, eu precisava ter em vários pontos da Baía, né? Então, é claro que o modelo tem que dar essa característica para ele poder abranger pela importância que existe, da atividade que existe na Baía, pelo ecossistema que ela tem e dos potenciais riscos que tem. Com isso, se eu tenho um modelo que seja calibrado e aplicável, eu passo a poder exibir cenários e até prever o que pode acontecer. Então, quando a gente fala de modelagem matemática, eu acho que o principal ponto de discussão, e trago de novo, é essa questão. Como antever os fatos, né? E para antever os fatos, nós precisamos ter mais dados, né? Então, a gente vê hoje que nós tivemos, por exemplo, na questão de radares meteorológicos, uma boa evolução da quantidade de radares na região sul do Brasil.
Hoje nós já conseguimos ter vários ou até dezenas de radares que conseguem fazer uma boa malha, uma boa comparação e começar a definir o dado principal, como o professor Mino colocou, do nosso balanço hídrico, né, que é a parte inicial lá da chuva. Precisamos ter quanto vai chover e onde vai chover, né? É muito difícil você imaginar quando alguém vem fazer uma previsão para fazer qualquer modelagem matemática, a pessoa chega na previsão e fala para você, hoje vai chover no estado do Paraná, né? Então, você não consegue jogar isso é uma escala muito grande. Agora, quando eu começo a ter certeza dos dados, começo a reduzir, trazer esses dados, hoje vai chover na região metropolitana, melhor, hoje vai chover na região de Curitiba, vai chover no litoral, onde no litoral, quanto e ter volume, com esses dados eu consigo lançar isso dentro do modelo e aplicar e ter a resposta. Então, o grande desafio é a gente ter pontos de leitura, validações de leitura para poder trazer esses modelos dentro de uma realidade, né? Porque quando você traz um modelo para a realidade, você consegue fazer aplicabilidade, consegue fazer cenários, consegue prever cenários futuros, consegue mensurar possíveis danos e até estimar e preparar ações de controle em possíveis necessidades, né? Bem colocado, professor. Por exemplo, se tem uma pessoa que você perdeu-se no mar, se você puder ter uma ideia de onde ela vai parar, pelo menos um barco à deriva, ajuda bastante, não só eventos de outros tipos, mas você tem que ter isso uma previsão, né? O que nós temos hoje, infelizmente, é uma ausência muito grande desse tipo de dados, né? A gente gostaria de ter, por exemplo, uma grande rede, se você pegar nas baías locais, nós temos diversos portos ao longo do Brasil, tivesse uma rede muito maior de dados para poder fornecer e calibrar melhor os modelos matemáticos. Que com isso daí a matemática, a parte aplicada na modelagem, teria muito mais assertividade. Ajudaria muito nas questões, principalmente ambientais e sanitárias, né? Então, o que eu passo para vocês é que eu tive uma grande dificuldade disso já em 2006, 2004, consegui encontrar em laboratórios fora, quando eu trabalhei no meu mestrado na Holanda, ou quando eu trabalhei na minha tese nos Estados Unidos, a gente vê uma evolução muito grande, a preocupação em ter esses dados para você fazer as previsões, né? E aqui nós temos ainda muito, a gente pode até falar, a gente está engatinhando nesse sentido, porque a gente tem muitos modelos, excelentes modelos, mas o grande problema é a calibração. Se a gente voltar aqui e falar da região do litoral, tivemos grandes eventos que são até fora da curva, né? Vamos pegar, por exemplo, as chuvas de 2011, que aconteceram aqui na região do litoral do estado, que foram chuvas que se discute em tempo de recorrência, se estão de 220, 250 anos ou 180 anos, mas são eventos que, se fossem previsíveis, né, a gente poderia ter tido uma resposta muito melhor com relação ao fato. E isso já ocorreu em 2015, tivemos recentemente agora em 2020, né, há algumas semanas, o ciclone bomba, e são eventos que ocorrem que afetam diretamente. Então, a questão é, como, né, ou a pergunta que eu coloco para discussão, que eu acho que nós tivemos excelentes apresentações de modelagem matemáticas, das metodologias, das suas aplicações, mas a questão é, como trazer para que isso se torne uma realidade, uma ferramenta que realmente chegue nas pessoas e traga uma resposta para as pessoas, né? Que a gente precisa tornar essa ferramenta, ela aplicável e real nos casos que a gente precisa atender a respostas. Então, seja na parte de simulação, ou seja na parte de validação de eventos, nós temos que ter ferramentas que tragam a nossa realidade. A gente faz a validação, mas apresentar elas, acho que é o grande desafio, né? Então, eu queria passar para vocês isso, porque realmente eu sinto que existe ainda uma dificuldade dessa parte de dados, existe uma dificuldade das leituras de dados físicos, né? Nós temos ferramentas bastante interessantes, mas a necessidade de que a gente possa ter, falta muito, né? E essa que eu quero trazer a discussão para esse debate, a necessidade de a gente ter mais apoio no sentido de ter as validações de dados para poder validar os modelos e termos modelos muito melhores. Nós temos excelentes locais de estudo, excelentes ferramentas, mas é a validação. Então, eu queria trazer esse ponto principal para o debate com o pessoal e deixar para vocês a experiência que eu tive, que hoje eu percebo que a gente conseguiu evoluir, mas falta bastante para chegar dentro de níveis que são importantes para poder fazer essas validações. Tá bom, Eudes? Agradeço e estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, Juliano. Agradecendo você, também agradeço aí ao Mina, ao Guilherme, pelas excelentes apresentações. Acho que a gente teve abordagens bastante complementares, né? Eu acho que a gente conseguiu abranger, de fato, aplicações, várias aplicações interessantes, práticas,
e que podem embasar a gestão dos recursos hídricos, né? Acho que a gente queria trazer aqui nesse bate-papo também esse casamento entre gestão e o uso dos modelos matemáticos para isso. Então, acho que essa abordagem a gente conseguiu dar aqui, e eu queria abrir até a discussão, falando um pouquinho até do que o Juliano trouxe aqui, em relação à necessidade de maior quantidade de dados ainda, né, para a gente ter modelos calibrados, modelos validados. Eu acho que para algumas áreas a gente tem um pouquinho mais de facilidade, para outras não tanto, né? Então, assim, em relação à quantidade de dados hidrológicos, a gente já evoluiu bastante, mas o tamanho do Brasil é imenso, né? Então a gente tem dificuldades para isso, para monitorar os recursos hídricos continentais, e no mar é uma realidade bastante diferente, a gente ainda tem né, uma costa gigantesca, mas muito pouco estudada, muito pouco monitorada. Então a gente tem realidades bastante distintas, né? Em relação a dados disponíveis para os modelos. Eu queria escutar, o Juliano falou um pouquinho sobre isso, queria escutar também um pouquinho aí do que o Guilherme e o Mino entendem sobre essa falta de dados, disponibilidade de dados, para termos modelos de fato utilizáveis, né? Modelos que de fato reproduzam a realidade, calibrados e validados para que a gente consiga usar para tomadas de decisão em recursos hídricos. Quem quer puxar aí, Guilherme ou Mino? Acho que eu posso falar. Acho que é uma questão muito importante que o Juliano levantou, né? A questão dos dados para calibração e validação dos modelos. A gente precisa, primeiro, validar o modelo para poder aplicar, né? Essa é uma fase que não tem como ser ultrapassada. E realmente tem uma dificuldade muito grande de dados. Eu sofri aqui realmente com isso para aplicar esse sistema de modelagem aqui para o Brasil. Então, recentemente eu submeti um artigo com a validação desse modelo. A gente utilizou dados de diferentes estudos para diferentes anos, então isso também é muito complicado. Você tem que ir atrás desses dados que muitas vezes não estão disponíveis. Às vezes eles existem, mas não são disponibilizados, né? Não são compartilhados. Isso aqui é um problema muito grande que a gente tem, acho que no Brasil em geral aqui. Além de ter poucos dados, muitas vezes eles existem, mas não estão disponíveis. E por que não disponíveis, Guilherme? Então, pegando esse gancho aí, porque assim, a gente vê muita pesquisa também sendo feita, às vezes, né, com dinheiro público, gerando uma quantidade enorme de dados, mas esses dados não são disponibilizados, né, de forma tão intensa, tão pública como deviam ser, né? Sim. Eu acho que a gente está muito atrás aqui nessa questão em relação a Estados Unidos ou União Europeia, que eles têm programas para isso, para observatórios costeiros para disponibilizar dados, criam redes para que esses dados sejam acessíveis. Então, eles têm essa infraestrutura para disponibilizar os dados, tem uma forma que isso seja disponível e que possa ser citada também. Tem que ter uma... Não basta só disponibilizar o dado, mas você tem que disponibilizar também o metadados, né? Você tem que disponibilizar a informação para que aquele dado possa ser utilizado. Você tem que ter uma estrutura, um banco de dados para isso, e acho que isso tem que ser incentivado. Realmente, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que eles são obrigados a publicar os dados em 1 ano ou 2 anos. Então, a NOAA tem lá um sistema para disponibilizar esses dados, porque eles são obrigados, eles têm que fazer isso. Então, acho que a gente pode ter alguma coisa aqui nesse sentido também, que realmente, investimento público, acho que tem que estar disponibilizado. E muitas vezes o pesquisador quer publicar e acaba não publicando. Então, tem muitos trabalhos, tem que dar aula, e aquilo acaba ficando guardado numa gaveta e ele até se esquece ou perde, não consegue aplicar aquilo. E esse dado se perde, né? Então, isso eu acho que é um problema, né? Porque a gente acaba não tendo dados disponíveis, né, para fazer utilização aí dos modelos. Como é que se enxerga isso, Mino, em relação aos dados mais hidrológicos? Enfim, aí né, a gente tem uma série de informações necessárias, né, para todas as modelagens aqui, mas como é que você enxerga isso em relação à disponibilidade de dados? Tá no mudo, Mino. Aí, eu tenho a percepção de que, com o tempo, quem não disponibilizar dados vai ficar para trás. Eu acho que é bem simples, assim, né? Eu acho que, quando você está dentro de uma universidade, por exemplo, hoje em dia, né, o pesquisador, eu acho que se ele conseguir montar uma base de dados e publicar um artigo, ou divulgar um relatório de alguma forma e associar, ele consegue até indexar, né, a base de dados, e isso se torna uma
uma propaganda, digamos assim, até para o cara continuar fazendo outras pesquisas. Então, dentro da universidade, isso aí tinha que ser obrigatório, né? O cara, com dado guardado, o dado vai ser perdido em algum momento, né? Essa que é a verdade. Quando o dado tem injeção de fonte privada, ou se tem algum sigilo de algum tipo, né? Aí realmente é um pouco mais delicada a situação. Então, é difícil dizer. Agora tem outra coisa, né? Os dados de observação que a gente tem, de medição em campo, por exemplo, de hidrologia de chuva, né? Por exemplo, fazer levantamento de uso do solo, saber geoprocessamento. Há 10 anos atrás, você sabia mexer num SIG e você era o mestre, né? Você era o cara. Hoje em dia, você, uma linha de script no Google Earth Engine, você faz uma classificação de imagem em milissegundos, né? Se o cara souber fazer isso. Então, as imagens de satélite vão começar a vir cada vez em melhor resolução, e eu tenho a impressão que talvez até os métodos que a gente vai usar para validar vão começar a ser um pouquinho diferentes. Talvez a gente dependa, a gente vai continuar utilizando sensores, né, de campo, com certeza, né? Isso tem que ter, né? Mas vai vir daqui a uns anos vai vir outras formas de validar os modelos também. Só que tem que tomar um cuidado, porque se a gente contar só em modelo e só em satélite, não ter campo, a gente vai continuar meio cego, né? Então, acho que é super importante ter o monitoramento de campo. E outra coisa, né? Está tendo barateamento de alguns tipos de sensores, né? Tem gente conseguindo fazer alguns sensores em casa. Claro que a qualidade deles talvez não seja tão boa, mas isso você pode fazer por redundância, em vez de colocar um, coloca dois, que é uma coisa que deveria ser, né? Porque normalmente quando há uma chuvarada, às vezes arrebenta a estação, e aí como é que fica, né? No momento que precisa, fica sem os dados. Né? Não tem o dado. Pode ter um modelo super verificado, validado, e ter esse tipo de situação acontecendo. Então, a conexão de monitoramento e modelagem é uma questão que está discutida. Mas acho que assim, sempre não vai ter uma solução que é para tudo, né? Tem que pensar, se é para ser uma coisa sistemática, em escala nacional, em escala estadual, ou escala da região costeira, ou trechos da plataforma, aí, talvez tenha que pensar qual que é o melhor tipo de estrutura para cada tipo de problema, né? Porque daqui a pouco a gente pode cair numa solução que, no fim, é sistemático, mas não consegue responder as questões que o Juliano colocou. Pô, bom mesmo a gente conseguir ter ali, talvez, várias boias, vários sensores numa região e entender bem. Isso aqui é o sonho também de todos os hidrólogos, né? Também ter uma bacia hidrográfica super bem monitorada com telemetria, e quando vem aquele evento de cheia... Estimação. E acho que aos poucos a gente vai chegar lá, essa necessidade vai vir. E outra coisa que eu acho que estou falando bastante, né? Que é minha opinião mesmo, eu acho que vai começar a aparecer, talvez, empresas de fora do Brasil fazendo esse tipo de coisa, por satélite, por sensores. Eu acho que o mercado naturalmente vai começar a gerar essa pressão, e basicamente quem não fizer aqui, talvez daqui a 20 anos aí tenha algumas dificuldades de se manter, né? Pegando já esse gancho até, né, o Ângelo Breda aqui, um colega nosso até, e hoje está estudando doutorado lá na Austrália, mandou até uma questão aqui em relação a como é que a gente está enxergando aí a evolução de medições ambientais por satélite, aumento da resolução e frequência, novos tipos de dados. Acho que está aí um pouco também do que você falou, né, de novas possibilidades até para a gente trazer novas informações para ajudar nessas validações, né, enfim, abastecer ainda mais os modelos, até no exemplo que o Guilherme colocou, aquele do Observatório do Mar, inclusive já utilizando algumas dessas informações. Né? Sim, nesse aspecto tem até uma missão espacial que está prevista para ter lançamento em 2021, que chama SWOT, SWOT, que é Surface Water and Ocean Topography. E é a primeira missão espacial que é dedicada a fazer monitoramento específico para medições de hidrologia e oceanografia. Então, daqui a pouco vai ter informações em maior detalhe já, né? Se eu não me engano, para rios, o objetivo deles é conseguir ter medições para rios de até 100 metros. Eu não lembro agora a frequência de passagem, mas isso daqui é fácil procurar aí na internet, procurar SWOT, SWOT, não AT. E a outra base que talvez possa ser utilizada aí também. Em oceanografia, as imagens de satélite são muito utilizadas já há um bom tempo para validação e também para simulação de dados nos modelos. Os modelos eles rodam um período para trás, assimilam esses dados de imagem de satélite ou também dessas boias
eu mostrei ali, que estão à deriva, para melhorar os resultados e melhorar a previsão do futuro. Mas já na zona costeira, é mais difícil, porque esses satélites, essas observações não têm tanta resolução assim, né? Tem algumas variáveis, alguns parâmetros que a gente consegue, por exemplo, a temperatura da superfície do mar. Esse modelo ali do Complexo Turino de Paranaguá, a gente utilizou esses dados para validar a temperatura, mas outros parâmetros, como salinidade e outros parâmetros, não é possível para a zona costeira, mas para a zona oceânica é bem utilizado. Entendi. E outra coisa importante também aqui, falando desse modelo, da implementação, a gente tem uma dificuldade aqui para o litoral do Paraná, de saber as vazões dos rios. Tem muitos pequenos rios que não são monitorados, então essa é uma grande incerteza do modelo. Uma etapa futura que a gente pensa em implementar modelos de bacias hidrográficas para a bacia litorânea do Paraná, para fornecer essas informações para os modelos costeiros. É uma coisa que, para melhorar, diminuir a incerteza dos modelos, a gente pode acoplar diferentes modelos. E até também ter modelos meteorológicos com maior resolução. Hoje a gente utiliza o modelo GFS, que tem uma resolução de 25 quilômetros. Então, utilizar um modelo com maior resolução para prever o vento, considerando detalhes da topografia, que hoje a gente não tem muito bem resolvida. Então, isso vai melhorar também a incerteza do modelo. Com validação do modelo meteorológico localmente também, né, Guilherme? Sim. E Juliano, como é que você enxerga, e depois eu estendo essa pergunta também para os demais, a nossa capacidade, eu digo nossa capacidade de engenheiros especialistas nessa área, de traduzir nossos resultados dos modelos para as tomadas de decisão, né? Como é que a gente convence gestores, secretários municipais, estaduais, enfim, a entenderem o potencial dessas ferramentas, a necessidade de monitoramentos, e daí como traduzir isso para tomada de decisão, para embasar tomadas de decisão, né, de gestão em recursos hídricos? Isso vai acontecer com a implementação de compliance, com a implementação de gestão, efetivamente, porque a gente tem que parar de esperar acontecer para resolver, né? A gente tem que entender que a hora que você tem a previsão, o custo em você evitar que aconteça é muito menor do que você reparar o dano depois causado, né? Então, eu entendo que as ferramentas vão auxiliar, principalmente na questão de custos, né? Eu insisto muito na questão questão de custo-vida, né? Que é uma coisa importante para esse entendimento. Então, eu acho que o poder público, né? Eu acho que é aí que talvez, né? Precise ter um pouquinho mais de correlação, dar uma repensada um pouco dos nossos licenciamentos, nossos estudos de arrima, de impacto de vizinhança, em que um pouco da parcela desse recurso, que às vezes são revertidas em obras, fosse revertida para a manutenção desses estudos, entendeu? Que se tivesse uma melhor base de dados, que as pessoas entendessem a necessidade de dados, né? Eu até vou fazer uma conclusão e vou estender uma pergunta ao Guilherme, né? Até para as pessoas poderem quantificar isso, né? Vou focar novamente aqui na Baía de Paranaguá, que é uma baía conhecida e importante pelo porto, pelo tamanho da baía, né, pelo tamanho da Baía Brigada, mas para que os nossos telespectadores entendam isso na nossa discussão, é um exemplo. O Guilherme podia colocar para nós um simples fato: quantas boias, né, ele tem dentro da baía para poder trazer dados para ele, né? Ou o que o Mino falou da questões de medição de rios, né? Ou da importância que o Guilherme colocou de você integrar, as pessoas pararem de entender que existe alguém que estuda costa e alguém que estuda rio. A gente tem que estudar o complexo, né? O complexo como um todo, né? Não é só estudar rio, estudar bacia, eu tenho que estudar a integração entre si. E isso teria que vir dos comitês de bacias, né? Que eles teriam que fazer a gestão do complexo como um todo. Então é interessante o Guilherme passar para nós um exemplo simples, né? Quantos exemplos, assim, boias ele tem para poder medir, por exemplo, coisas simples de velocidade e temperatura da água num certo ponto, dentro da baía como um todo, para que ele possa jogar isso no modelo, né? E aí, quando você vai para a parte do Rio, que foi a parte que o Nino falou, citando um exemplo, e vamos falar de Curitiba, que é uma cidade referência a nível de Brasil, né? Recentemente, há cerca de alguns meses atrás, foi notícia, inclusive, os alunos que criaram um aplicativo em que eles colocaram um simples sensor numa ponte lá no Rio Belém, que quando a água batia o nível, disparava um SMS para a região para informar as pessoas de saírem. Mas veja que a gente está engatinhando nisso, porque por mais que foi uma excelente ação de que houve na realidade, a gente tinha que ter um modelo trabalhando isso, né? Então veja que nós estamos realmente atrasados nessa questão de fazer essas medições. E a gente sabe que em hidrologia a medição ela tem que ser constante e com qualidade, ela não pode ter parada, ela tem que ter parâmetros, né, para calibrar.
E só colocando aqui rapidamente, Helder, uma resposta que alguém perguntou, eu sou totalmente favorável ao Big Data e aos dados disponíveis, né? A gente tem que perder essa questão de achar que nós temos reserva de mercado, né? Reserva de mercado é a pessoa tratar muito bem o dado, que o dado seja público e adotado para todos, que quanto mais dado, melhor estarão todos os nossos modelos e as nossas previsões. Mas eu estendo essa pergunta ao Guilherme, que seria interessante para as pessoas sentirem, né? Entenderem, ter uma ideia de dimensão, por exemplo, o que ele dispõe de uma boia dentro de uma baía dessa com Paranaguá para poder calibrar e trabalhar um modelo dele, por exemplo. Boa pergunta, Juliano. Então, a gente tem alguns marégrafos ali dentro da Baía de Paranaguá, hoje, ali na desembocadura, na Ilha da Galeta, em Paranaguá, Antonina, que a gente utiliza para validação do nível. Então, a gente utiliza esses dados para prever também as marés meteorológicas, não só a maré astronômica como meteorológica, para ver se o modelo está representando bem. A gente tem tido bons resultados para inundação costeira, né? Aqui, você falou aqui na Baía de Paranaguá, a gente também tem uma rede de marégrafos muito boa em Santa Catarina, que a gente também tem um modelo ali para a Baía de Babitonga e Pagre, que mantém uma rede de marégrafos muito boa, muito interessante, que é a maior do Brasil. Também é bem interessante. Então, marégrafos não é tanto problema. As boias oceanográficas que eu mostrei ali do Sincosta, tem algumas ao longo do Brasil, da costa brasileira. Tinha uma aqui no Paraná, que ficou ali por uns 2 anos em operação e hoje está em manutenção, então a ideia é voltar. A gente utilizou esses dados para validar a parte de temperatura da água, salinidade, velocidade de correntes. Utilizamos também dados, agora é aquilo, tem boias que ficam em operação durante um tempo e depois saem de operação, vão para manutenção, demoram uns anos para voltar, então a gente utilizou também boias do TCP, do Terminal de Contêiner de Paranaguá, ali na frente do porto, para validação, que eu saiba hoje não está em operação. E dados de campanhas, né, de tese de doutorado, mestrado. A gente utilizou dezenas de pontos dentro da Baía de Paranaguá, Baía de Laranjeiras, que foi de um trabalho de doutorado do professor Maurício Neuenberg. Então, são dados assim, a gente não tem uma constância, isso que é o problema, né? Não tem uma constância de dados, às vezes a boia vai para dar problema nos sensores, é muito comum no mar, principalmente, você precisar fazer uma manutenção contínua dos sensores, e uma coisa que normalmente não é prevista em projetos de pesquisa é a manutenção desses equipamentos, não só aqui no Brasil, em outros países, você consegue financiamento fácil para adquirir equipamentos, é uma coisa que chama mais atenção, você adquirir um novo equipamento, mas para você manter o equipamento que existe, você não consegue recurso, é mais difícil. Então, esse é um grande problema que tem de manter recurso, ter pessoal formado também. Muitas vezes você tem que importar equipamentos de outros países, e tem um problema lá que você não tem ninguém no Brasil que resolva, você tem que mandar para fora, mandar para os Estados Unidos, mandar para a Holanda, e isso tem um custo muito elevado, e demora muito tempo, tem um processo burocrático, então muita coisa tem que ser melhorada para a gente ter realmente uma rede de monitoramento e uma aquisição sistemática de dados no Brasil. Obrigado, Guilherme. Coloquei aqui a questão também, outra questão que o Ângelo fez aqui também, que o Juliano já falou um pouquinho aqui da resposta dele. Coloco aí também para o Mino e para o Guilherme também, em relação aí à inteligência artificial, né, de tudo isso. Acho que a gente já vê modelos já utilizando diretamente a inteligência artificial, né? E a questão do Big Data também, como é que a gente lida com tudo isso e como é que isso vai impactar nas nossas atividades de modelagem ambiental. E talvez eu colocaria aqui junto, ainda o Mino aí colocou, o Juliano também colocou alguns exemplos aí de monitoramentos de baixo custo, enfim, como é que vocês enxergam também um pouco aí da internet das coisas também, né? Em todo esse contexto, então, toda essa revolução tecnológica que a gente está tendo, o impacto sobre as atividades nossas aqui de modelagem ambiental. Quer puxar, Mino? Eu acho que sobre a inteligência artificial, o Big Data, né, eu acho que as pessoas ainda estão sentindo esse terreno, né, porque está com o poder de fogo agora, tem várias bibliotecas, né, várias computação em nuvem, né, tem muita coisa à disposição para ser utilizada, né, muitos cursos. Eu já estudei um pouquinho desse assunto, apesar de não ser a minha praia, assim, pelo menos ainda, né, tem que estudar um pouco mais para entender. Porque, no fim, eles são modelos baseados em dados, né? Não modelos baseados em processos físicos, né?
Então, se você querer colocar todos os dados e processar, talvez seja difícil você resolver o problema. Então, no fim, o conhecimento de você escolher quais são as variáveis, quais são os dados que têm que ser utilizados, eu acho difícil a gente pular essa etapa, sabe? Eu acho que essa questão da experiência, né? Tem que conhecer de oceanografia, tem que conhecer de um pouco de hidrologia, né? Se o cara vai fazer uma aplicação em ecologia, tem que entender de ecologia. Tem que ter física na coisa, né? Se não tiver a física, vai ter que ter um olhar de alguém que entende de ciências da Terra, né? Essa que é a verdade. Eu acho que tem uma grande diferença entre um processo que é completamente industrial e que é controlado e a natureza, né? Então, acho que vai ter muita coisa por vir, né? Redes neurais é um tipo de técnica que já tem sido utilizado há muitos anos, aí, com sucesso em várias aplicações, né, de previsão. Então, não vejo nenhum motivo para outras técnicas de machine learning, deep learning, também não conseguirem, né? E eu acho que talvez vai ter algumas soluções híbridas, né? Que vai utilizar modelos com uma parte física e uma parte baseada em dados para chegar em soluções. Mas eu acho que ainda está caminhando, assim, não é uma coisa a ser desprezada, mas também não acredito que seja a solução para todos os problemas, né? Eu acho que a gente tem que utilizar isso aí. E eu sou muito curioso, assim, entusiasta, como não é um assunto que eu conheço muito, eu fico muito feliz quando eu vejo uma coisa dando certo desse outro lado, né? Porque os modelos hidrológicos que a gente utiliza hoje são variações aí de coisas que vieram na década de 80, melhoraram em 90, espacialização, né? Então, você vê a saída por outro caminho também é animador, né? Eu acho que é importante, assim, que tem bastante espaço para isso, mas acho que tem que estudar um pouquinho de estatística, quem quer usar esses métodos para não interpretar errado, inclusive, depois, né? Funciona às vezes num caso e não funciona no outro, né? Então também, enfim, a gente está vendo muitos eventos novos, né, ainda não medidos surgirem, né? Então isso também é uma preocupação aí, essas coisas que são baseadas apenas no histórico, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado também. O que você pensa sobre isso tudo, Juliano? Eu acho que eu vivenciei de 2000, os 3 anos que estive nos Estados Unidos, o NOAA e o FEMA, né, eles fazem uma interação muito legal com as universidades e os centros de estudo, sabe? Eles meio que geram uma competição em que ganha o centro que consegue prever ou definir de melhor maneira um caminho de um evento, de um tornado ou algo assim, entende? Então, aquele laboratório, aquele centro que acaba tendo sucesso, ele tem uma valorização técnica, né? Tem uma premiação técnica, os estudantes têm uma premiação técnica, você tem uma dedicação diferenciada do professor, né? Então, você trabalha, quer dizer, começa lá no básico, né? Então, vamos dar um exemplo, um professor desse tipo que tem lá de 40 horas é uma pessoa que dá 8 horas em sala, 12 horas de atendimento a alunos e 20 horas de pesquisa, né? Então, você começa lá no básico. Então, se transforma primeiro. Segundo, os estudantes têm um incentivo. Terceiro, se traz as empresas. Depois, se traz a comunidade. Depois, se mostra os benefícios. E aí, você integra todo mundo no mesmo processo, né? Daí, as pessoas começam a entender e, realmente, aí você começa a abrir esses dados e você chama a comunidade e passa a ter essa interação, né? Acho que o Mino colocou bastante importante, né? Isso também a gente sente falta um pouco para quem é do ramo acadêmico, de trazer aquela base, né? Também não adianta você ter um monte de dado e achar que uma simples, vamos brincar assim, uma busca no Google, algo vai resolver o teu problema, né? Você tem que entender, interpretar, não dá para deixar também o conhecimento da parte técnica, volto a frisar, né, conhecimento físico, né, porque a física é a base do nosso estudo, né? Eu brincava com meus alunos, é difícil eles entenderem, mas hidrologia 1 mais 1 pode não ser 2, pode ser 3, pode ser 1,5, né? Esse entendimento dessa não ser exato, né? Eu acho que o mais difícil era explicar o que é tempo de recorrência, né? Que a pessoa fala assim, então vai chover uma vez em 200 anos, não é bem assim. Não, no ano 201 não chove mais, também não é assim. Então esse entendimento, né, se passar isso é importante. Não adianta ter só o dado, né? Respondendo aqui o que o Ângelo falou, e você tem que ter o dado e saber usar o dado, né? Você tem que saber como aplicar aquele dado e transformar aquele dado de maneira importante. Aproveitando também o comentário do Emílio, né? Ele brincou com metas características, realmente é aquele que a gente aplica a matemática no mais alto nível, né? Realmente
o Método Cavitcas, ele traz a todo nível que a gente precisa da parte de matemática, Emílio. Obrigado pela lembrança. Mas é isso, eu acho que os dados estão aí, né, e acho que nós estamos numa cultura em que não se segura mais, né, se publicam os dados, né, na parte dos satélites, como bem foi colocado e analisado pelos nossos dois companheiros aqui, a gente sabe que existem, nós estamos evoluindo naquilo que a gente já sabe que já era feito há anos, né, então as camadas, o tipo de informação que nós estamos recebendo agora, na parte militar já existia 10, 15 anos atrás, eles tinham essas melhores leituras que agora estão vindo para o ramo de pesquisa. Como a gente saiu um pouco dessa questão de brigas, né, então quando vem esse dado muito melhor, com certeza. É claro que tudo aquilo que você puder ver do espaço, ver numa parte de satélite, ter uma boa análise, ver a laser, né, nos levantamentos, agora com o drone, que é outra ferramenta bastante importante, né, ficou muito bom de se fazer o acompanhamento em tempo real, e você transformar isso num modelo dentro de um sistema de georreferenciado, você passa a ter o modelo perfeito agregado a um modelo matemático e agregado a uma boa análise de dados. Então, em resposta, não adianta você ter dados se não souber fazer o que fazer com os dados. Excelente. Obrigado, Juliano. Guilherme, eu vou pedir para o Guilherme fazer só uma colocação rápida aí, porque a gente já passou de 1h30, eu gostaria que a gente partisse para o encerramento aqui, senão a gente começa a perder público, começa a cansar as pessoas também. Então, Guilherme. Acho que eu vou responder uma questão que foi me colocada aqui nos comentários sobre dispersão de contaminantes no meio subterrâneo, muito próximo da costa. Então, acho que aquilo, para a gente evoluir nos modelos da zona costeira, ter uma melhor representação, diminuir a incerteza, a gente precisa acoplar os modelos de bacia hidrográfica que representam também escoamento subterrâneo. A gente ter uma forma de acoplar esses dois modelos, representando, então, a entrada da água no mar, na bacia, e da bacia no estuário, por exemplo. Esse sistema de modelagem que a gente utiliza, que é o MORRID, nesse caso do Observatório do Mar, ele tem o modelo hidrodinâmico e tem o modelo de bacia, e eles podem trabalhar de forma integrada, e também se pode integrar modelo de bacia com modelo de rede de drenagem urbana, por exemplo, existem modelos que você também pode integrar, então ter vários modelos integrados para resolver essas questões. Então, esse é o futuro, esse é o caminho, acoplar modelos para diferentes processos, para a atmosfera, bacia hidrográfica, oceano, costa. Então, trabalhar dessa maneira para representar todo o ciclo hidrológico da água. Então, para a gente ter uma representação, e isso que tem sido estudado também, os Earth System Models, que, como, por exemplo, tem o brasileiro, o BESM, tem outros modelos de outros países que estão tentando fazer esse acoplamento. Acho que é isso. Obrigado pelo convite, e se quiser encerrar. Então eu só ia pedir uma palavrinha final de despedida dos nossos amigos, a quem eu agradeço desde já, e deixo aqui a frase do nosso colega também, Rafael, que é de Joinville, e a gente teve participação do Brasil inteiro, pessoal do Paraná, vi que teve gente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, Pernambuco, o professor Fernando Armani, hoje é professor também lá no Centro de Estudos do Mar, na Engenharia Ambiental, enfim, tivemos participação aí de bastante gente. Então, agradeço a todos que acompanharam, agradeço muito a vocês. Então, queria que, começando aí pelo Juliano, uma despedida só final. Obrigado, Helder. Obrigado a todos que estão aqui. Obrigado pelo convite do Finéas. E acho que é um assunto bastante importante, né? Legal que isso aqui fica gravado para as pessoas poderem assistir depois. Fica aí um bom debate sobre um assunto bastante importante e desmistificando, né, que a matemática aplicada, a hidrologia, a modelagem não é um bicho de sete cabeças, é um negócio que vem para responder questões muito importantes. Então, mais uma vez, obrigado, e a gente está à disposição, agradeço o debate em alto nível que tivemos aqui. Obrigado a todos os companheiros da mesa. Obrigado, Juliano. Guilherme, quer fazer mais alguma palavrinha? Acho que não, agradeço a participação também dos colegas aí, do Emílio, do Tonel, e acho que foi uma grande discussão. Modelagem matemática é fundamental para estudos ambientais e de engenharia, então não tem como fugir disso. Se mesmo que a pessoa não trabalhe diretamente, ela pode ter que analisar um relatório dentro de um órgão de fiscalização ambiental, de uma empresa, então é bom ter uma noção, pelo menos, para poder analisar, então, quais são as potencialidades do modelo e também as limitações, que é importante saber, né? Então, acho que é um tema que
Aqui os engenheiros ambientais têm que ter uma noção, é muito importante. Obrigado, Guilherme. Nino? Bom, eu faço das palavras do Juliano e do Guilherme as minhas, né? Eu acho que a questão de a modelagem não ser um bicho de sete cabeças, né? Eu acho que é importante relembrar isso. Já passamos um momento em que era muito difícil conseguir utilizar isso de forma inteligente, né? Aplicada e gerar isso resultados, né? Eu acho uma coisa que a gente acabou não discutindo, mas vou deixar aqui uma provocação final, é a gente tem que pensar nas incertezas desses dados, desses modelos, e como convencer os tomadores de decisão a aceitar e lidar com esse tipo de resposta. No fim, eu tenho certeza, é muito melhor para o tomador de decisão tomar uma decisão para a qual ele saiba mais ou menos onde ele pode estar errando do que um valor cego. Só que ainda está um pouquinho difícil convencer algumas pessoas e eu acho que é importante a gente, como profissional, aí, usando ferramentas, a gente estimular também essa discussão e eu acho que é importante isso, né? Então, agradecendo o Helder de novo, né, a FNES pelo convite, né, os demais colegas pela discussão, aprendi bastante hoje sobre os outros assuntos, então estou à disposição e muito obrigado aí por tudo. Isso aí. Obrigado, Mino, mais uma vez. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Juliano. Três profissionais de excelente nível técnico, de excelente formação, trouxeram um debate de alto nível. O Renato, presidente da FNEAS, me mandou uma mensagem dizendo aqui que ficou impressionado com o alto nível do debate, então parabenizo vocês. Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco das aplicações da modelagem matemática, como o Mina colocou, desmistificar um pouco, mostrar que a modelagem traz aplicações, e é nisso que as modelagens hoje focam, né, que as modelagens matemáticas focam, é nas aplicações para a gestão. Acho que esse é o recado que a gente queria deixar. Agradecer a todos que assistiram, aos que venham a assistir aqui, né, como o Juliano colocou, isso vai ficar gravado aqui no YouTube da FNEAS. Quem ainda não curtiu, clica lá para curtir e acompanhar aí as novidades, porque semanalmente, a cada 2 semanas, está tendo debates de alto nível. Então, agradeço a FNEAS, a Federação, né, agradeço a APAN, que é a entidade nossa aqui do Paraná, de engenheiros ambientais, que nos apoia grandemente, e desejo a todos uma excelente noite. Um abraço e até mais.